Amém. A palavra está com o nosso pastor em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É sempre muita alegria, é sempre uma satisfação muito grande ter a oportunidade de falar desse amor tão grande que o Senhor teve por cada um de nós. Uma pessoa dá sua vida por um amigo é uma coisa, mas quando nós olhamos para o que o Senhor Jesus fez, Ele fez algo incrível. Nós éramos inimigos contra Ele, contra tudo, mas mesmo assim Ele se entregou por cada um de nós. E Ele é bom, é maravilhoso e está de braços abertos, esperando que nós voltemos para eles, voltemos para os caminhos dele, para o obedecer, para segui-lo. E nessa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 6, João capítulo 6, versículo 35, só um versículo. Só o versículo 35, João 6, 35, amém? A palavra do Senhor disse assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, por causa da tua bondade, das tuas misericórdias, que duram para sempre, por causa desse amor, ó Pai, tão grande que o Senhor dedicou para cada um de nós. E quando o Senhor fala, o que o Senhor falou aqui, que eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim, nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Pai, eu te louvo e te glorifico, porque temos vivido isso, Pai. Temos sentido, ó Pai, que a tua presença é real, é verdadeira nas nossas vidas. Mas tem tantas pessoas perdidas, tantos, ó Pai, que não entenderam que aqui o Senhor está falando das duas coisas básicas da sobrevivência do ser humano. Mas que se tivermos isso, Senhor, vindo do Senhor, teremos tudo. Pai, abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa visão, Senhor, espiritual, para compreendermos, para entendermos, ó Pai, que teu Senhor na nossa vida é tudo. Nós não precisamos de mais nada além de ti, Senhor. E abençoa, Pai, a tua igreja, que o nosso eu caia por terra, que nós venhamos cada dia diminuir mais, mas que o Senhor venha ser tudo nas nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém? Nós comemos pão, esse pão tradicional, esse pão normal, para satisfazer a necessidade do nosso corpo físico, para sustentar a nossa vida física. E só podemos satisfazer a fome do nosso espírito e sustentar a nossa vida espiritual por meio de um relacionamento íntimo, um relacionamento de perto, um relacionamento junto com o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus fala isso aqui, ele tinha passado, nesse capítulo 6 de João, por algumas coisas. Jesus tinha multiplicado os pães, e quando ele multiplica aqueles pães ali, e que aquelas pessoas comem,
Muitos ali vão dizer, olha, ele é o profeta esperado. Ele é o profeta esperado. Mas outros também param um pouquinho e vão dizer, ele é o rei. Vamos declarar o nosso rei, que ele vai nos dar o pão, ele vai nos dar o sustento, ele vai nos dar esse pão que ele nos deu agora, que ele multiplicou, e nós nunca mais teremos fome. Hoje a igreja do Senhor Jesus caminha para uma situação onde nós temos visto as pessoas vindo buscar o Senhor Jesus somente por esse pão que perece. Esse pão que você come para alimentar a sua carne, para te sustentar, para te manter o seu corpo de pé. Se você deixa ele 2, 3 dias parado, esse pão endurece, esse pão dá mofo, esse pão não serve para mais nada. Esse pão que nós comemos, que nós alimentamos, tem que ser manipulado pelo homem, pelo ser humano. Mas quando Jesus fala assim, olha, eu sou o pão da vida, aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. O que beber dessa água nunca mais terá sede. Jesus está falando, olha, tudo que é terreno é perecível. Tudo que é terreno, aqui vai passar, aqui vai ficar. Eis que faço novas todas as coisas. O Senhor Jesus estava fazendo, a partir daquele instante ali, ele estava mostrando que todas as coisas, ele estava se fazendo novas. Todas as coisas. Aquele que crê nele, não teria mais sede, nem fome. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, que nós deixamos ele entrar e começamos a ter uma intimidade com ele, nós começamos a ter fome, nós começamos a ter sede de justiça. Quando nós vimos alguém manipulando a palavra, falando da palavra de maneira errada, colocando, acrescentando alguma coisa na palavra, os nossos ouvidos rapidamente ficam atentos. Não está assim, isso não está escrito desse jeito. Mesmo que você não tenha grandes conhecimentos da Bíblia, mas o Espírito Santo te fala, isso não está correto, isso não está direito. É a fome, a sede de justiça que começa a brotar no nosso íntimo, no nosso ser. Só podemos satisfazer a fome do nosso espírito e sustentar a vida espiritual pelo correto relacionamento com Cristo. Não é de se admirar que tenha se declarado ser o pão da vida. Eu sou o pão da vida, é a intimidade. A necessidade de estarmos juntos. O pão deve ser comido para sustentar a vida física, o pão tradicional. Mas o espiritual te conduz a um patamar muito mais alto. Cristo deve ser convidado a participar do nosso cotidiano para sustentar a nossa vida espiritual. Olha, meu irmão, muitas das vezes nós negligenciamos uma das coisas mais importantes, que é a oração. É o convidar o Senhor para fazer parte do nosso dia a dia, de todos os momentos da nossa vida. Tudo o que está acontecendo, nós temos que convidar. É engraçado que eu já estava com essa mensagem. Eu tinha olhado esse versículo, ele me saltou os olhos de manhã cedinho. E eu falei assim, eu vou pregar em cima só desse versículo, se assim o Senhor me permitir. Mas eu liguei estava fazendo uns negócios na cozinha para Dom Maria. Aí eu liguei o telefone e estava ouvindo uma pregação do Hernandes Dias Lopes hoje. E aonde ele deu uma explanação geral do livro de Joel. Numa escola dominical sobre o livro de Joel na igreja dele, onde ele pastoreia. E ele falando a respeito da crise.
Como que o Senhor foi mostrando para Joel ali a situação do país naqueles dias, como que o povo estava vivendo, e o Senhor vai falando com Joel, olha, convoca todos para a oração, uma convocação geral para o jejum, para a oração, para que o Senhor restaurasse tudo, para que viesse a chuva, a seródia e a temporã novamente. E quando nós olhamos aquela situação ali que estava acontecendo, que ali no livro de Joel, o pastor Hernandes vai explicando, falou assim, olha, a situação é grave. Não havia mais nada. A crise dos gafanhotos tinha vindo e tinha limpado tudo, comeu tudo. Não sobrou nada. A seca estava absoluta. Quando vai falar do campo, a vida era agropastorio. O povo naquela época vivia da criação de animais e de plantação. Seus gafanhotos comeram a plantação, comeram o sustento, o celeiro já tinha caído porque não havia mais nada. E muitas das vezes nós estamos passando por esses dias, nessa mesma situação. E eu gostaria de te perguntar, o que está te faltando? O que está te faltando? Se está faltando alguma coisa, comecemos a buscar o Senhor. Como o Senhor falou, Senhor, busca que eu vou derramar bênção. Busca que eu vou mandar chuva novamente. Tudo vai florescer, tudo vai mudar. Nós estamos passando por momentos difíceis. Mas o Senhor pode restaurar. Muitas das vezes é para nos despertar, para a oração, para o jejum. Não aquele jejum negociando, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É claro que esse povo, quando o Senhor manda Joel convocar aqui para o jejum, é para que o povo entendesse a necessidade de buscar o Senhor a todo tempo, a toda hora, a todo instante. Porque quando esquecemos do Senhor, as tempestades vêm. Os gafanhotos vêm e vão limpando tudo. Vão limpando a nossa ira, vão tirando a nossa alegria, os nossos prazeres. E tudo que você conquistou, eles vão devorando. E devora. Se não buscar o Senhor em jejum e oração, e quando nós olhamos lá o livro, que você prestar atenção, ele convoca todas as classes de pessoas. Se você olhar, quando o Senhor Deus levantou o profeta Jonas e falou assim, olha, vai lá, profetiza contra Nínive, profetiza contra a cidade. O profeta Jonas não queria ir, porque ele sabia das misericórdias do Senhor, que o Senhor é misericordioso, o Senhor não destrói as pessoas, Ele dá chance, Ele dá oportunidades, e são muitas. E quando o profeta recusou de ir, ele ainda fala, não, eu não queria ir porque eu sei das tuas misericórdias, sei que o Senhor ia perdoar aquele povo. E o Senhor perdoa uma cidade inteira. Mas ali, o que aquele rei também fez? Ele colocou desde os animais, os anciões e as criancinhas de colo, de jejum. 3 dias de jejum. E o que aconteceu? O Senhor perdoou aquela cidade. O Senhor não cumpriu aquilo que tinha falado. E por isso nós temos que convidar o Senhor para a nossa vida. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quando o Senhor Jesus fala assim, olha, eu sou o pão da vida, eu sou o sustento para todas as coisas. E essa, se você prestar atenção, é a primeira vez que o Senhor vai proferir, das 7 vezes que ele profere no Evangelho de João, o eu sou. Por ele, no Evangelho de João,
E a cada uma das vezes que o Senhor Jesus fala assim, eu sou, é um importante do ministério pessoal dele. E isso ele passou para nós. As outras vezes que ele falou eu sou no Evangelho de João, está no João 8,12, quando ele diz eu sou a luz do mundo. Ele está nos falando, olha, só eu que posso iluminar a sua vida. Depois ele vai dizer no 10,9, eu sou a porta. O Senhor Jesus é a porta que está aberta para nós, para alcançarmos a salvação, para termos os nossos olhos enxutos, feito o Delei falou aqui, que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Eu sou, no capítulo 10, versículo 11 e 14, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que faz o que ele fez. Ele dá a vida pelas ovelhas. Se entregou por nós, sem que nós merecêssemos. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, no 11:35. A ressurreição e a vida é isso que ele fez por cada um de nós que aqui estamos. Naquele dia que a gente entende, que compreende o sacrifício do Senhor, que a gente levanta a mão e responde positivamente, eu quero servir a esse Senhor. Que nós morrimos para o mundo e nascemos para Deus. É a ressurreição e a vida. É termos direito na vida eterna. Não passarmos pela segunda morte. A primeira morte todos vamos passar. Mas é importante estarmos garantidos para não passarmos pela segunda morte, que é a morte eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesses últimos tempos nós temos visto um evangelho tão manipulado, tão cheio de tantas coisas que são colocadas, que nos desvia a atenção do verdadeiro alvo, do verdadeiro caminho. Quando se oferece tantas coisas, tantas maneiras de alcançar a bênção, de alcançar a vitória, simplesmente só mudou uma coisa. Aquela velha prática dos anos 1500, que a igreja vendia indulgência, que vendia lote no céu, que se você jogasse uma moedinha ali dentro do gasofilaço, você tirava uma alma do purgatório e levava para o céu. Hoje, temos visto as promessas sendo compradas. Se você participar disso, você tem direito. Se você levar isso para casa, você tem direito. É a rosa energizada, é punhadinho de sal, é lenço. E não se fala do Senhor Jesus. Não se fala do Senhor Jesus. Ora-se num copo com água e fala, Deus, consagra essa água. Mas não se fala, não se pede a cura, a libertação no nome bendito do Senhor Jesus. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 14:6. Mas no final, ele vai dizer, eu sou a videira. A videira. A videira verdadeira. Porque Israel era considerada a videira, mas Israel falhou, Israel errou. E quando o Senhor Jesus fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, aquele que estiver em mim, dará muito fruto. Aquele que estiver em mim, dará muito fruto. O Senhor é o sustento de nossa vida espiritual. É engraçado, abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 9, versículos 5 e 6. Quando o Provérbios foi escrito,
por Salomão, aproximadamente uns 950 anos antes de Cristo. Salomão já nos falava aqui algo interessante, o banquete de sabedoria. No versículo 5 e 6, ele diz: vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que misturei, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Salomão está falando assim, olha, existe um caminho, existe uma direção, existe uma maneira de alcançar a vida eterna, de alcançar as promessas do Senhor. Vinde, comei meu pão, bebei o vinho que preparei. Comer o pão, beber o vinho que o Senhor preparou. Salomão não está falando, ele está falando as palavras de Deus, o Pai, mas ele está apontando para o Filho. Quando o Senhor disse, quem não comer a minha carne, nesse mesmo capítulo, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. O Senhor estava próximo de fazer a transição da velha aliança para a nova aliança, para completar tudo que tinha, para ele declarar lá naquela cruz, Pai, está consumado, tudo aquilo que o Senhor me deu para fazer, toda a responsabilidade que o Senhor me deu, eu consegui, eu venci, eu derrotei, eu venci o mundo. Mas guarda, Senhor, esses que o Senhor tem me dado. E é com muita alegria que a gente presta atenção em todas essas coisas. As dádivas divinas da sabedoria à humanidade são apresentadas simbolicamente como um magnífico banquete. Quando os reis iam casar um filho, ou quando os magnatas vão casar um filho, eles fazem um grande banquete, convida as pessoas mais importantes, venham, as pessoas do convívio, venham, porque é o casamento do meu filho. Manda avisos antes, pede confirmações. E aqui, o Senhor, agora nosso Deus, tem nos convidado para um banquete. É um banquete. Mas Ele manda um convite. E esse convite, se você ver lá em Jeremias, ele vai falar, olha, eu tenho enviado os meus servos dia e noite, dia após dia, convidando para esse banquete. São semelhantes aos realizados nas bodas dos grandes monarcas. O Senhor Jesus vai mais tarde retornar a esse tempo e convida seus servos para o seu banquete universal e eterno. Nós somos convidados de honra. Nós somos convidados. Aqueles primeiros convidados não foram dignos. Cada um olhou. Quando nós olhamos, abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 14. Lucas 14. O versículo 15, quando o Senhor Jesus conta essa parábola, a parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele à mesa disse, bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seus servos para avisar aos convidados, vinde, porque tudo está preparado. Esse banquete, essa ceia, já está preparado para nós.
Está preparado? Nós somos os convidados hoje, mas vamos seguir para você entender o que está dizendo. E, não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. E disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo que me tenhas por excusado. Quantos nos dias de hoje que você conhece, que eu conheço, que tem deixado de estar participando, de estar comendo, de estar tendo uma intimidade com o Senhor, por causa dos negócios, por causa de tudo, dos seus afazeres do dia a dia. Estão esquecendo aqui, estão nessa mesma situação. Preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por excusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo que me tenhas por excusado. O cara compra os bois. O boi é mais importante do que participar da ceia do Senhor. Os negócios dessa vida têm mais valor do que as coisas do Senhor. O outro disse: casei-me e por isso vou ir. Por isso não posso ir. Voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. É engraçado que lá no livro de Joel, quando o Senhor convoca esse jejum lá por causa da situação da terra, lá também é avisado que até aqueles que se casaram, até aqueles que estavam em lua de mel, que abandonasse, que aquilo não era o mais importante no momento, que o mais importante no momento era buscar o Senhor de todo o coração. E hoje, meu irmão, a situação não é diferente. Ninguém abandona nada, ninguém para de fazer nada por causa da palavra do Senhor. Ninguém deixa de cumprir um compromisso. O compromisso com o Senhor é se não tiver nada mais para fazer. Nada mais para fazer. E quando ele vai prosseguindo, e voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: vai depressa para as ruas e becos da cidade. Traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, atalhos, e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Tem muita gente perdendo a salvação. Tem muita gente caminhando a passos largos para o inferno, porque não lê, porque não procura entender. Olha o que esse último versículo está dizendo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós... Opa, mudei o versículo aqui. O versículo 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aquele que recusa o Senhor, aquele que vira as costas para o Senhor, meu irmão, tem que ficar cabreiro, porque a palavra é uma só, a situação é uma só, é ficar atento, não perder a oportunidade, porque o Senhor não morreu limitado, Ele morreu para todos. Todo aquele que crê, todo aquele que participar, tem direito na vida. Eu sou o pão da vida.
Jesus está se referindo a algo maior, algo grande que está acontecendo. Algo que o mundo está verdadeiramente virado de pernas para o ar. O fim está chegando e muitos não estão observando. Jesus está se referindo aqui quando ele diz: eu sou o pão da vida. Ele está se referindo àquela árvore lá do Jardim do Éden. A árvore da vida no meio do Jardim do Éden, parte da aliança que Adão deveria ter cumprido e que Adão quebrou. Cristo é o pão da vida, pois ele é o fruto da árvore da vida, o pão vivo que desceu do céu. O pão em si é uma coisa morta. O pão comum é uma coisa morta. O pão não tem vida em si mesmo. E ele só tem nutrientes se manipulado pelo homem, pelas pessoas. Mas Cristo é o pão vivo, nutrido pelo seu próprio poder. Quando nós olhamos nesse texto aqui, aqueles judeus vão dizer: mas Moisés nos deu o maná que desceu do céu. E nós olhamos as propriedades do maná. O maná era uma coisa morta. Se você guardasse o maná para o outro dia, ele apodrecia e dava bicho. Ele só valia por dia. Se aquela pessoa que estava ali colhesse muito, ele tinha fartura. Mas aquele que colhesse pouco também, vivia também com aquele pouquinho. Não fazia diferença. O maná criava bicho, mas Cristo é para todos sempre. Ele vai dizer: olha, eu sou o verdadeiro maná que desceu do céu. E eu não estrago, eu continuo o mesmo, eu continuo sendo o mesmo. O maná foi dado a Israel. E Cristo, o pão da vida, foi dado para o Israel espiritual. Você é o Israel de Deus. Você é o cumprimento das promessas de Deus para o mundo. Havia maná suficiente para todos, assim como em Cristo a abundância da graça para todos que creem. Jesus está de volta. Está de volta, meu irmão. Está de volta para buscar a igreja lavada, a igreja remida. Jesus é a pedra viva, é a pérola. Engraçado que, quando mais novo, eu trabalhei em lapidação de diamante. O diamante, para ser lapidado, é somente diamante que lapida diamante. Para fazer a casquininha, para serrar, tudo. Um diamante, ninguém consegue, é o minério mais duro que existe, a pedra preciosa mais dura que existe. Mas quando você olha para todos os minerais, todas as pedras preciosas, todas elas aceitam trabalho. Mas a pérola não. A pérola não aceita trabalho. Do jeito que ela é achada, ela tem que ficar. Do jeito que ela é achada, ela permanece. Assim é a palavra do Senhor. Jesus conta a palavra da pérola, que é aquele que achar uma pérola, esconde ela no terreno. O terreno é o seu coração. Esconde essa pérola bem escondida. Não deixe que trabalho nenhum seja feito nela, porque ela não é para ser trabalhada, é para você guardar, é para você comprar, é para você deixar ela escondida, guardada no fundo do seu coração, do jeito que você a recebeu. É Jesus que muda, é Jesus que sustenta, é Ele que transforma a sua vida. Não deixe que vão colocando outras coisas, misturando a palavra de Deus, e você vai ficando desorientado sem saber o que é. Lembre-se, Jesus é aquela pérola. Não se dá pérolas aos porcos. Você recebeu porque você é escolhido.
ninguém consegue entender, compreender quem é o Senhor Jesus se o Espírito Santo não iluminar, se o Espírito Santo não der entendimento. Ninguém consegue convencer uma outra pessoa do erro, do pecado. Somente a palavra, somente essa pérola, que é isso aqui, é a palavra do Senhor, é que muda, que transforma. Mas também condena aquele que ouve, que tem um entendimento, que tem um convite e não aceita, perde a grande oportunidade. Jesus é o único que pode preencher o vazio da alma do ser humano. O homem sem o Senhor no coração é um homem vazio. E todas as pessoas possuem dentro de si um sentimento de solidão. Todos nós, em dados momentos da vida, nós paramos um tiquinho e começamos a pensar e a repensar. Puxa vida, eu estou aqui sozinho. Quantos começam uma vida tão bonita? Uma vida caminhando a dois, vêm os filhos crescem, vão embora. De repente aquela pessoa está sozinha. Sozinha. Há pouco tempo eu tive uma experiência que eu não gostaria de ter tido. Uma senhora falando comigo, olha, eu vou procurar um asilo para mim ir, porque eu só fico sozinha. Eu estou aqui dentro da minha casa, só eu e Deus. E a gente olha a situação, a gente para um tiquinho e pensa, uma vida começada a dois, os dois têm que andar no mesmo trilho, no mesmo caminho, buscando a direção do Senhor para todas as decisões, tudo o que for fazer. Não deixe que a solidão, a amargura, a tristeza tome conta do seu coração. Por mais que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, haverá momentos desse vazio tentando tomar conta. E somente o Senhor Jesus pode preencher. A hora que você vê que a solidão, a tristeza, a amargura, que muitas das vezes dá aquela dor no coração, que a gente para, puxa vida, eu faço, nunca sou reconhecido, nunca vale nada. Busque ao Senhor e Ele vai preencher esse vazio. O Senhor conhece as nossas necessidades e se apresenta como as duas nossas necessidades básicas. O pão para a sobrevivência, o pão e a água. Tudo que você precisa para sobreviver, para viver nesse mundo difícil, é o Senhor Jesus na sua vida. E que Ele te abençoe poderosamente. E uma vez que você tenha experimentado a nova vida, jamais existirá qualquer tipo de vazio na sua vida. Quando o vazio vier, você vai saber buscar. A angústia, a tristeza na alma, acabou. Jesus é tudo. Ele preenche o ser humano por completo. E que Ele te abençoe poderosamente e te guarde e te dê uma bênção especial. Aquilo que você tem procurado, aquilo que talvez você tenha andado para tantos lugares, o Senhor tem para você. Ele pode preencher esse vazio. Ele é tudo o que você precisa. Somente Ele e mais ninguém. E que o Senhor vos abençoe poderosamente e abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua empresa. Tudo que você faz seja poderosamente abençoada no nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e faça resplandecer sobre ti o teu rosto
tenha misericórdia de cada um de vocês e vos dê a paz.